Um grupo de sacerdotes sombrios invoca um dragão maligno chamado Dogon Zord, que rapidamente chega e preenche o lugar com energia obscura. Obviamente, os sacerdotes capturaram uma waifu chamada Kismetete para completar o ritual de sacrifício. No entanto, a waifu aproveita o fato de que seus lábios não estão selados e começa a recitar um poderoso feitiço capaz de quebrar suas correntes. Nesse momento, outros feiticeiros aparecem e usam um encantamento poderoso para aprisionar o dragão em uma prisão mágica. Bairo, o marido da waifu, começa a recitar cada um dos desastres que o dragão causou no mundo humano. Infelizmente, Bairo fica gravemente ferido no processo e começa a enfraquecer. Ao ver isso, a waifu estremece e tenta ajudar seu marido imediatamente, mas Bairo lhe diz que ela deve completar o selamento o mais rápido possível. Nesse momento, o selo mágico se quebra quando o escudo mágico que refletia o feitiço é destruído, e o dragão ataca imediatamente Hiro, o garoto que estava segurando o escudo. Nesse momento, é revelado que Hiro é filho de Bairo e Kismetete, causando um caos e fazendo com que o dragão provoque uma tragédia em massa. A história avança no tempo e nos apresenta um misterioso espadachim errante que viaja por todo o país. Ao chegar a uma cidade próxima, os guardas da parede encarregados da inspeção verificam o espadachim antes de ele entrar. Mas quando veem o tamanho de sua espada, ficam com medo e o deixam passar sem questionar. Ao entrar na cidade, o espadachim descobre que a cidade está cheia de comerciantes trocando alegremente seus produtos. No entanto, a cidade é abalada quando um nobre chamado Nambuco aparece e começa uma performance excêntrica. Na verdade, Nambuco joga moedas para ganhar os aplausos de todos os presentes. No entanto, um grupo de crianças o critica de longe enquanto assistem ao espetáculo com desdém, já que as moedas que Nambuco está distribuindo foram obtidas ao tomá-las dos cidadãos. Ao entrar na cidade, o espadachim descobre que a cidade está cheia de comerciantes trocando alegremente seus produtos. No entanto, a cidade é abalada quando um nobre chamado Nambuco aparece e começa uma performance excêntrica. Na verdade, Nambuco joga moedas para ganhar os aplausos de todos os presentes. No entanto, um grupo de crianças o critica de longe enquanto assistem ao espetáculo com desdém, já que as moedas que Nambuco está distribuindo foram obtidas ao tomá-las dos cidadãos. O espadachim observa a conversa das crianças com interesse, mas percebe que Nambuco notou que uma das crianças está tentando executar um plano. Mais tarde, o espadachim vê um comerciante nobre falando sobre o incidente de Baal Halbart, então ele para ouvir. O comerciante menciona que seus ancestrais lhe deixaram o emblema do dragão como herança, mas uma das crianças aparece naquele exato momento e rouba o emblema. No entanto, o guarda-costas do comerciante impede a criança quase imediatamente. Felizmente para a criança, o espadachim intervém e detém o guarda-costas, deixando todos no local sem palavras. A espada é gigantesca e o jovem é capaz de empunhá-la com uma mão. No entanto, o espadachim não quer se envolver em uma luta desnecessária. Então, ele decide dar uma moeda de ouro pelo valor do emblema, o que faz o comerciante se sentir muito grato. Para a surpresa do espadachim, o menino fica irritado por causa disso, já que seu plano era distrair o guarda-costas para que pudesse roubar o comerciante. Por essa razão, o menino deixa o local ofendido e leva o emblema consigo. No entanto, o espadachim encontra o esconderijo das crianças e recupera o emblema. Também é revelado que o espadachim não é ninguém menos que Hiro, o filho de Bairo e Kismetete. Hiro sai do local de forma épica, deixando as crianças sem palavras, pois não conseguiram antecipar o movimento de Hiro. Enquanto isso, é revelado que um homem estranho está procurando por Hiro em todos os lugares com a ajuda de uma espécie de animal de estimação mágico. Enquanto isso acontece, Nambuco realiza uma reunião com outros membros da nobreza e usa seu poder de influência para pressioná-los e causar terror entre os comerciantes. Nambuco extorque um poderoso comerciante para desestabilizar a economia e aumentar o preço do local mágico. Apesar de assustá-lo indiretamente o tempo todo, Nambuco sabe que deve oferecer algum tipo de benefício ao comerciante. Então se oferece para usar um objeto poderoso chamado Gran Troa a seu favor. Nesse momento, o animal de estimação de Peshala rouba o Gran Troa e choca o comerciante. No entanto, a criança é imediatamente capturada, revelando o poder de Nambuco. Enquanto isso, as crianças estão se divertindo perseguindo Hiro pela cidade. Uma delas quase cai de um prédio, mas Hiro consegue salvá-la a tempo. Contudo, o jogo é interrompido quando uma das crianças revela que capturaram Pescal, o garoto que estava sendo procurado pelo caçador de recompensas. Após isso, as crianças param de perseguir Hiro e correm imediatamente para encontrar Pescal, o que chama a atenção do jovem espadachim. Quando o grupo de crianças chega ao centro, percebe que é tarde demais. Nambuco ordenou a punição mais severa para Pescal, então todos os cidadãos se reúnem no centro para assistir à punição. No entanto, Hiro diz às crianças para não se preocuparem, pois ele é capaz de salvá-lo mesmo com os olhos fechados. Hiro avança em direção às fileiras de guardas de Nambuco e se apresenta literalmente como um espadachim errante. Obviamente, a waifu encarregada de fazer cumprir as ordens de Nambuco imediatamente ordena um ataque a Hiro, mas ele consegue desviar de cada ataque dos guardas sem esforço, causando grande humilhação pública a Nambuco. Na verdade, Hiro nem precisa sacar sua espada, então ele ameaça desenhar a espada da bainha se não liberarem a criança. Vendo que os guardas não param de atacar, ele decide sacar sua espada e, para a surpresa de todos, a espada é minúscula em comparação com a bainha, deixando todos na cena perplexos.
No entanto, o homem que havia procurado Hiro na noite anterior aparece de repente e se junta à batalha enquanto Peschelli se liberta. Nesse momento, é revelado que o homem é uma espécie de mentor e guarda-costas de Hiro. A Loli interrompe o momento emocional usando o Gran Tuan para destruir Hiro. No entanto, Hiro menciona que o objeto pertence a seu pai, então Nambuku deduz que o jovem é filho de Bairo e Kismatete. Obviamente, Hiro fica chateado ao ver o Gran Tuan, já que esse objeto é capaz de selar o dragão maligno. De fato, o mentor de Hiro também saca sua espada e revela que ensinou Hiro a usar a espada, pois ele adota a mesma postura. No entanto, todos ficam atônitos quando a waifu acidentalmente libera Dagon Zord ao usar o Gran Tuan. O dragão aparece e causa estragos no local, preenchendo a atmosfera com energia negativa e gerando caos. Ao vê-lo, Hiro começa a sentir em seu corpo a ferida que o dragão lhe infligiu quando era criança. Por causa disso, Hiro corre imediatamente para atacar o dragão, consumido pelo desejo de vingança. No entanto, o dragão lhe desferiu um golpe sério e o deixa inconsciente, fazendo com que o mentor de Hiro corra para protegê-lo. Nambuku observa tudo isso com prazer de sua varanda, enquanto Dagon Zot está literalmente causando estragos no local. No entanto, a destruição começa a atingir áreas próximas, então os soldados tentam deter o dragão, mas não conseguem fazer nada contra ele. De fato, para surpresa de todos, Dagon Zot protege Hiro da chuva de flechas, pois após isso, o dragão começa a destruir todo o recinto, e depois de assustar até mesmo o mentor de Hiro, Dagon Zot deixa o local e a atmosfera volta ao normal. O comerciante fica atônito ao ver que, em vez de sentir medo, Nambuku se alegra com o retorno de Dagon Zot, pois agora pode usá-lo como uma ferramenta política, oferecendo proteção aos cidadãos. Mais tarde, o mentor de Hiro leva o jovem para o abrigo de crianças e o mantém seguro. Enquanto isso, ele explica o incidente que ocorreu anos atrás e mudou a história. Embora as crianças conheçam a história, o mentor de Hiro revela que Dogon Zot aterrorizou Santa Moria, Ishufain e Van Lotus, os 3 países do continente. Então eles concordaram em selar Dogon Zot em território neutro, já que nenhum dos 3 reinos queria realizar o ritual dentro de seu próprio território. Kismatete usou sua espada divina, Bairo usou seu tesouro de selamento e Hiro usou seu espelho sagrado. Além disso, 100 magos de apoio uniram forças para tentar selar Dagon Zot, mas as chamas do dragão são capazes de devorar até mesmo as almas dos humanos, então eles não podem ser revividos nem com magia. A história é interrompida de repente quando Hiro acorda furioso e tenta ir atrás de Dagon Zot, então seu mentor deve detê-lo. Ao ver isso, Tomate começa a rir, pois não acredita que Hiro possa ser um oponente para o dragão. Isso faz com que Hiro comece a lembrar de cada dia de sua vida. Desde jovem, ele foi colocado sob os cuidados de Jiru, seu mentor, que o treinou dia e noite para usar a espada como um verdadeiro espadachim. Depois disso, Hiro e Jiru imediatamente partem para encontrar Nambuuko, pois devem recuperar o Grande Troll a todo custo. Sharicharo, a waifu que serve lealmente a Nambuuko, usa sua magia para contatá-lo, pois não consegue acreditar que ele deixou a cidade sem levá-la com ele. No entanto, ele pede ao waifu que encontre Hiro. Enquanto procuram por Nambuuko, Hiro e Jiru tentam encontrar um lugar para almoçar, mas como causaram uma confusão no centro da cidade, nenhum lugar os deixará entrar. Além disso, eles não têm muito dinheiro. Felizmente para eles, uma estranha waifu com orelhas de gato aparece e os convida para almoçar em um lugar próximo. Embora a comida do restaurante seja deliciosa, a conversa entre a waifu e o grupo fica um pouco tensa quando ela percebe que Hiro é filho de Bairo. A waifu confessa que seu nome é Eren e, após isso, se despede deles, deixando-os com toda a conta não paga, o que enfurece o pequeno dragão. Com a chegada da noite, o grupo retorna ao abrigo de crianças, pois não tem dinheiro para ficar em outro lugar. E embora isso chateie Tumite, eles não podem negar abrigo aos salvadores de Peschali. Em gratidão, Jinhou prepara para eles o melhor banquete que já comeram, o que facilita a convivência. Depois disso, Jinhou começa a treinar Hiro novamente. Mas, para surpresa de todos, Hiro prova mais uma vez que é péssimo com a espada, já que não consegue derrotar um grupo de pequenos slimes. Embora Hiro atribua isso ao fato de sua espada ser muito pequena, a realidade é que ele ainda precisa melhorar muito antes de conseguir manejar uma espada maior. Obviamente, o pequeno dragão faz piada sobre isso, então Jinhou sai para caçar outros monstros, deixando Hiro treinando. No entanto, um enorme dragão de areia aparece enquanto Jinhou está fora, então Hiro aproveita a situação para enfrentar um inimigo muito mais forte. Como era de se esperar, o dragão nem sente os golpes de Hiro. Mas, para sua surpresa, o dragão não tem más intenções. Na verdade, o dragão estava apenas carregando uma waifu em sua boca e, após deixá-la ali, vai embora. A waifu abraça Hiro e começa a ouvir seu coração, então ela o convida para segui-la.
Antes que consigam organizar seus pensamentos, Garou de repente ataca Saruto, mas Hiro intervém a tempo e o segura. Saruto, no entanto, parece não se importar. Ela se agacha na areia, mexendo com algo enterrado sobre o chão do deserto, enquanto os outros se afastam para a segurança de sua base. Uma vez dentro, Hiro assume a liderança, preparando uma refeição e garantindo que todos estejam acomodados. À medida que a noite avança, Hiro se vê pensando novamente na estranha presença de Saruto. Tamate percebe e começa a provocar, afirmando que Hiro deve ser um homem solitário se apaixonando por ela. Hiro já se irrita com a alfinetada, mas mesmo assim não consegue se livrar da inquietação sobre o quão isolada Saruto parece. Tamate então muda o tom, lembrando-o de que eles também sabem o que significa viver sem paz, e até oferece uma simpatia silenciosa pela perda de Hiro há muito tempo. Enquanto isso, dentro das muralhas da cidade, Charicharu e suas forças continuam sua busca por Hiro. Eles percorrem becos e pátios, mas não encontram nada. Então, do nada, a própria Saruto aparece diante deles, lançando mais um mistério na mistura. A cena muda para um vasto palácio flutuante que se ergue acima de uma terra devastada onde a esperança há muito murchou. Dentro, na Ambuco, a mão oculta por trás de inúmeros negócios sinistros revisa pilhas de relatórios de comércio. Ele ordena ao Dr. Bahara que continue trabalhando em armas para o conflito iminente. Estranhamente, no meio de assuntos tão graves, Dr. Bahara murmura sua preocupação com a segurança de Saruto, embora ninguém saiba o porquê. Naquela mesma noite, Saruto aparece novamente, desta vez dentro do esconderijo dos ladrões, pegando todos de surpresa. Tomichi fica brevemente deslumbrado com sua aparência, mas sua fascinação rapidamente se transforma em irritação com seu comportamento imprevisível. Então, com um tom calmo, mas inquietante, ela avisa Hiro que, não importa onde ele vá, ela o seguirá. Tomichi, divertido, transforma suas palavras em uma piada, alegando a grande missão de Hiro para derrotar Dagan. Zod claramente está atrasado agora que tem um novo romance para se preocupar. O clima esquenta e Hiro e Tomichi discutem ferozmente. Justo quando parece que as coisas vão sair do controle, Saruto intervém. Ela se aproxima, puxa Hiro para o lado e desarma a situação. No dia seguinte, Hiro e Polupa vão à cidade comprar suprimentos, mas sua bolsa de moedas está quase vazia. Ao mesmo tempo, Hiro vai para o deserto com Saruto ao seu lado, determinado a se tornar mais forte. Ele enfrenta os slimes novamente, mas ainda não consegue acompanhar. As coisas tomam um rumo mais sombrio, quando um lobo de repente despenca das falésias e ataca. Desesperado para provar seu valor, Hiro coloca tudo na luta, mas o lobo facilmente o domina, derrubando-o no chão. Com sangue no ombro e sua força quase esgotada, ele ainda se esforça para se levantar e ficar entre a besta e Saruto. No entanto, para seu choque, Saruto não se mexe. O lobo desaba por conta própria, sem vida aos pés dela. Quando Hiro a olha com incredulidade, ela diz casualmente que havia cochilado antes do ataque. Ela nota sua ferida, coloca a mão em seu ombro e a cura sem esforço com magia. Hiro fica parado, atônito. Mais tarde, ele consegue vender a carcaça do lobo por uma única moeda, mas resmunga sobre o insulto de uma recompensa tão baixa. No entanto, suas reclamações diminuem quando ele vê soldados arrastando um homem. O homem está sendo levado para as minas, forçado a um trabalho sem fim por pedras mágicas. Hiro não consegue ignorar. Ele pede a Saruto que espere e avança. Ele confronta os soldados de frente, exigindo que deixem o homem ir. Em vez disso, eles o espancam sem piedade e o acorrentam. Hiro é jogado na prisão ao lado do próprio homem que tentou defender. Lá, ele descobre a verdade. Ninguém que é levado para as minas nunca volta. Hiro, teimoso como sempre, sussurra que vai escapar com seu crachá falso. Mas seu companheiro de cela parece horrorizado com o plano imprudente. Em outro lugar, Charicharu anda nervosamente de um lado para o outro. Seu espelho mágico se recusa a funcionar. Quando ela recebe a notícia de que Hiro foi capturado e levado para o palácio, ela imediatamente parte para intervir. Nas sombras de um beco, Tomichi procura uma maneira de rastrear Hiro. De repente, ele percebe que está sendo seguido. É Saruto mais uma vez, sua presença adicionando ainda mais confusão à sua situação já complicada. Dentro do palácio, o senhor da cidade enfurece ao descobrir que Nambuco interferiu em seus negócios. As coisas pioram quando ele verifica seu estoque escondido e não encontra seu livro de contas. A realização de que esse é o plano de Tomichi o atinge. Com a ameaça de exposição pairando sobre ele, o senhor se vê encurralado, seus crimes prestes a vir à tona. Mais tarde naquela noite, Tomichi e Saruto são emboscados por guardas reais. Mas antes que o pior possa acontecer, Jiru e Polipa chegam com o livro de registros roubado em mãos. Eles conseguem inverter a situação, usando-o como alavanca para garantir a libertação de Hiro, junto com os outros prisioneiros que estavam presos nas celas do palácio. No dia seguinte, Hiro tenta se livrar de Sarato, dizendo a ela para deixá-lo em paz, para que ele possa se concentrar no treinamento sozinho. Mas Sarato não está a fim de ir a lugar algum. Ela continua a segui-lo de perto.
Seus modos estranhos o irritam, especialmente enquanto ele tenta praticar. Sentindo-se encurralado, Hiro finalmente lhe joga uma moeda de ouro e diz para ela usá-la para comprar comida. Enquanto vaga, Sarato encontra Eren, que a convida para acompanhá-lo. Em algum lugar de volta ao campo de treinamento, Hiro fica frustrado enquanto luta sem parar contra os mesmos slimes. Irritado, ele diz a Jiru para ir embora, apenas para ser zombado e recusado. Enquanto isso, Eren leva Sarato a uma fonte termal. Ela explica os rumores de que suas águas possuem propriedades curativas. Sarato o corrige. As águas podem curar feridas, mas não podem trazer os mortos de volta. Observando do outro lado do lago, Charicharu nota a cena, chamando a atenção de Eren. Em outro lugar, Tamichi e Polupa encontram um panfleto oferecendo uma recompensa, 300 moedas de ouro por capturar um monstro. Empolgados com a recompensa e contando com Jiru como seu aliado, eles correm para o campo de treinamento. Mas lá, para sua surpresa, encontram Jiru e Hiro em combate. Garou não se contém. Ele diz a Hiro de forma direta que confiar apenas no grande troll não será suficiente para derrotar Daganzotti. Ele o lembra que até mesmo 100 magos habilidosos falharam uma vez em selar o Bragão. Ao ouvir isso, Hiro perde a paciência e ataca Jiru com raiva. Mas Jiru não se abala. Ele bloqueia o ataque e derruba Hiro com facilidade. Polupa e Tamichi correm para o lado de Hiro, preocupados com ele. Garou, no entanto, declara que Hiro precisa de tratamento e anuncia que estão indo para as fontes de cura. Enquanto viajam, os guardas de Nambu-Uko acompanham silenciosamente seus movimentos. Nas fontes, Hiro testemunha o incrível poder restaurador da água e fica espantado. Charichiro sente sua presença e emite uma ordem. O guru avisa Hiro que o caminho deles não será apenas sobre treinamento. Incontáveis tarefas os aguardam, e Hiro deve mostrar determinação inabalável se realmente quiser ter sucesso. Mas, antes que muito tempo passe, o desastre acontece. Ao sinal de Cherichiro, soldados despertam um polvo monstruoso. A criatura irrompe das águas, se debatendo de forma selvagem e causando caos. No meio da confusão, Sarato é agarrado em seu tentáculo. Eren foge imediatamente, abandonando a cena enquanto o monstro ataca todos ao seu redor, até mesmo se voltando contra a própria Charichiro. Em uma ousada demonstração de poder, Jiro avança e derruba a besta, pondo fim à fúria. Assim que a batalha termina, Hiro corre até a beira do lago e encontra Sarato a salvo. Polupa e Tomichi, percebendo o momento, se afastam silenciosamente para dar espaço a eles. Com o monstro dominado, o grupo arrasta sua carcaça de volta para a cidade, apenas para perceber que a postagem original da recompensa era uma armadilha criada por Charichiro para capturar Hiro. Indiferentes, eles decidem vender a besta em vez disso, na esperança de usar o dinheiro para a tão necessária armadura do herói. Mas suas esperanças são frustradas. A armadura que desejam é muito cara, e eles são forçados a se contentar com uma cota de malha mais barata. Amanhã chega e Hiro se despede das crianças antes de partir. Mais uma vez, Tomichi choca o grupo ao anunciar que se juntará ao grupo de Hiro. Apesar dos protestos de seus companheiros, Hiro, ardendo de determinação para obter o grande Triwa, promete voltar e avança com renovada resolução. No caminho, eles cruzam novamente com Eren. Ela revela a verdade de que Charicharu havia orquestrado os monstros liberados no dia anterior. Eren então se oferece para se juntar ao grupo do herói, apresentando-lhes um mapa da localização de Nambu-Uko na terra onde os desejos morrem. Mas há um porém. Ela só dará essa informação valiosa se for recebida em suas fileiras. O herói, sempre ganancioso e desesperadamente avarento, aceita sem hesitar. Afinal, o que poderia ser melhor do que adicionar mais um aliado, especialmente um belo, ao seu grupo? À medida que Hiro e seus companheiros se aprofundam em sua jornada, seu caminho é de repente bloqueado por um colossal pássaro que desce dos céus. Tamachi, Eren, Serato e Palupa se agacham atrás de uma enorme pedra, buscando abrigo, enquanto Hiro avança, espada em punho, para confrontar a ameaça. Mas seu golpe vacila, deixando-o exposto até que Jiryu intervenha no último momento, puxando-o para fora do perigo. Vendo a situação se tornar arriscada demais, Jiryu aconselha que evitem a besta por enquanto e descansem durante a noite em uma floresta próxima. Naquela noite, o grupo se reúne em torno de uma fogueira crepitante. O ar está pesado, mas uma pessoa está faltando: Serato. Ela se afastou para buscar água. Aproveitando a oportunidade para um momento de tranquilidade, Hiro se oferece para verificá-la. Seguindo o caminho do riacho, ele a encontra calmamente se aventurando à beira da água. Em outra parte do palácio, Nambu-Uko está ocupado apresentando suas novas armas a clientes ansiosos. Sua demonstração é impecável, e os compradores rapidamente pagam em cristais pelas criações mortais. Observando de longe através de seu espelho mágico, Charicharu nota um negócio. Mas sua atenção logo se desvia quando ela descobre sobre o ataque de pássaros ao grupo de Hiro. Nambu-Uko identifica a criatura como Hawkeye, uma das bestas mais perigosas da região. Charicharu, tentando se livrar do problema com seu charme, tenta conquistá-lo com sua fofura. Mas Nambu-Uko não está a fim de brincadeiras. Ele a ordena friamente que encontre Hiro e avisa que, se ela falhar, a descartará sem hesitação.
De volta à selva, Hawkeye sobressoa mais uma vez, seguindo Hiro e seus companheiros enquanto eles avançam. Quando chegam aos campos de sal, o desastre acontece. Charicharo e seus soldados aparecem de repente, lançando uma emboscada com magia negra. Eles despertam 3 enormes golems e os enviam em direção ao grupo. Hiro, consumido por um impulso imprudente, avança diretamente em direção a Charicharo. Sua decisão precipitada se revela fatal. Ela contra-ataca instantaneamente com magia relâmpago, fazendo-o colidir com o chão. Jiru continua a luta, cortando soldados e enfrentando os imensos golems com habilidade incomparável. Mas Hiro, lutando para se levantar, se vê superado. Sua espada se despedaça sob o poder implacável de Charicharo, deixando-o indefeso. A desesperança aumenta, até que Palupa intervém, convocando Mumu, uma garota coelha famosa por sua ganância e disposição para ser subornada. Com um flash de luz, Mumu emerge de um baú mágico. Sem perder tempo, Palupa joga Sarato e Tomite dentro do baú para proteção, embora Tomate proteste furiosamente pela segurança de seu companheiro. Hiro, encurralado e espancado pelos ataques de Charicharo, tenta reagir, mas hesita novamente. Jiru se lança na briga, colidindo contra seus feitiços. O chão treme sob a batalha deles, mas até mesmo Jiru acaba sendo aprisionado pela magia esmagadora de Charicharo. Com intenção cruel, ela ameaça matar Jiru no ato, a menos que Hiro se renda. A cena acende algo profundo dentro de Hiro. Raiva, tristeza e desespero se entrelaçam, empurrando-o além de seus limites. Seu corpo se contorce, sua aura escurece e, antes que alguém possa reagir, ele passa por uma transformação monstruosa. Poder bruto irrompe dele, incontrolável e aterrorizante. Com um único golpe devastador, Hiro extermina os soldados em uma explosão de força, deixando Charicharo profundamente abalada. Mas o poder não dura. À medida que a fúria o consome, sua força se esvai, sua mente fica turva, seu corpo colapsa sob o peso do cansaço e Hiro desmaia, deixando o campo de batalha em silêncio após sua fúria desencadeada. Quando Hiro lentamente recupera a consciência, sua visão embaçada se clareia para revelar Nambuco e seus homens em pé sobre ele. Ainda exausto da batalha anterior, ele se sente fraco e desorientado, fragmentos de um sonho estranho pairando em sua mente. Ao mesmo tempo, Mumu reaparece com o baú mágico, trazendo Sarato junto. Relutantemente, Palupa esvazia seu bolso para atender às exigências gananciosas de Mumu, tudo em nome de continuar a busca por Hiro. Em outro lugar, Nambuco realiza negócios com um de seus clientes ricos, uma figura vestida com roupas extravagantes que examina ansiosamente suas últimas mercadorias. Atrás deles, um orc verde sombrio está amarrado a uma cruz, com 3 humanos acorrentados nas proximidades. O médico se prepara para seu experimento, e em um súbito surto de luz carmesim, os cativos são fundidos. Diante de seus olhos horrorizados, um ente colossal nasce, meio humano, meio besta. A mulher que observa aplaude com admiração o sucesso de Nambuco, elogiando sua invenção grotesca. Escondido nas sombras, Hiro testemunha tudo. O doutor, no entanto, franze a testa em desapontamento, afirmando que o resultado deveria ter sido mais forte. Hiro escolhe esse momento para avançar, revelando-se a Nambuco e desafiando-o diretamente. Mas ao alcançar sua arma, percebe que sua espada desapareceu. Sem mais nada, Hiro avança desarmado, apenas para ser facilmente dominado e derrubado. Mesmo na derrota, ele grita pela volta do Grande Troa, mas Nambuco insiste friamente que o relicário agora pertence a ele. Os soldados capturam Hiro e Nambuco informa que ele será levado a uma reunião especial. Enquanto isso, Jiru reflete sobre a misteriosa habilidade de Hiro de liberar um poder devastador. Eren aparece de repente no meio deles, irritando Palupa com seu Taimel, enquanto Jiru, Tomite e Saruto são escoltados para uma tenda luxuosa, deixando Eren e Palupa para trás. Do lado de fora, Nambuco cuida de seus convidados ricos, preparando um banquete em sua honra. Charicharo chega, pronta para se desculpar por sua falha em capturar Hiro. Para sua surpresa, Nambuco elogia a força de Hiro e, em vez disso, a recompensa com um saco de ouro. Transbordando de alegria, Charu o abraça em gratidão. De volta ao local do julgamento, Jiru e os outros examinam o orc meio humano, percebendo que essa criação distorcida deve ser obra de Nambuco. Dentro da tenda, Hiro está amarrado firmemente a uma cadeira. Nambuco entra exibindo instrumentos cruéis de tortura. Determinado a extrair os segredos de Hiro, ele o pressiona sobre sua ligação com Daganzot, o dragão demoníaco. Hiro, inabalável, exige saber por que um comerciante como Nambuco se importaria com tal maldade. Com um sorriso astuto, Nambuco explica que a guerra e o caos trazem lucro. Quanto mais Daganzot destrói, maior a demanda por armas e mais rico ele se torna. Antes que a tortura comece, gritos irrompem do lado de fora. O comprador rico, furioso por ter sido desrespeitado, causa o caos.
Hiro aproveita o momento em que consegue soltar a perna, puxa seu distintivo e começa a cortar as cordas em seus pulsos, lutando por sua liberdade. Enquanto isso, o médico mexe em suas máquinas quando seus sensores detectam Sarato nas proximidades. Preocupado, ele segue o sinal, entrando na tenda. Lá, ele flagra Hiro no ato de se libertar. Estranhamente, o médico hesita, farejando o ar. A presença de Hiro o lembra de Sarato. Ele questiona Hiro sobre ela enquanto Hiro continua serrando as amarras. Do lado de fora, Sherry, Charu e os soldados bebem e celebram, convencidos da generosidade de Nambuko. Dentro, o médico continua murmurando sobre Sarato e os destinos entrelaçados de Hiro. Finalmente, Hiro se liberta das cordas e o confronta. Em vez de levantar um alarme, o médico fala com surpreendente franqueza. Ele admite que Hiro e Sarato estão ligados por uma conexão que não pode ser ignorada. Ele implora a Hiro que cuide dela, mas Hiro hesita, duvidando de sua capacidade de proteger alguém enquanto está preso nas garras de Nambuko. Então, em uma reviravolta inesperada, o médico tira um frasco de veneno. Ele sugere que, se Hiro não consegue suportar esse sofrimento, ao beber, isso pode permitir que ele se reúna com Sarato em outro mundo. Hiro fica abalado, dividido entre a determinação e o desespero. Por fim, ele aceita e engole o veneno. Momentos depois, do lado de fora da tenda, Yuru e os outros olham para cima em choque quando Hiro cai repentinamente de cima. Alarmada, Yuru pede uma retirada rápida, sem perder tempo com perguntas. De volta ao interior, Nambuko se enfurece com o professor, furioso com sua desobediência, e o médico ousadamente o desafia a acabar com sua vida. Mas Nambuko se controla, admitindo que as habilidades do homem são valiosas demais para serem descartadas. O professor permanece impassível, movido pelo desejo de proteger Hiro pelo bem de Sarato. Com um brilho afiado nos olhos, Nambuko pergunta se Hiro conhece a verdadeira identidade de Sarato. Ele então promete eliminar Sarato na primeira oportunidade. Ao ouvir isso, o professor treme com lágrimas nos olhos, mas ele não se entrega. A história muda para a escuridão de uma mina abandonada. Eren explica que, lá dentro, os mineiros estão incansavelmente cavando em busca de preciosas pedras mágicas, a essência de inúmeras batalhas. Enquanto o grupo investiga, Saruto se aproxima de Hiro, estreitando os olhos ao detectar um leve traço do perfume do Dr. Bahara nele. Jiro, por sua vez, reflete sobre as estranhas observações do professor. Ele se lembra da inquietante afirmação de Bahara de que o coração de Hiro não é inteiramente dele e que seu ritmo pode estar ligado ao antigo dragão, Daganzuki. Jiro monta uma teoria assustadora. Talvez o pai de Hiro, movido pelo desespero durante a batalha fatídica anos atrás, tenha trocado o coração de Hiro pelo de Daganzuki. Tal troca explicaria por que o pulso de Hiro bate de forma irregular e por que explosões de poder incontrolável o dominam sempre que o desespero ou a raiva o tomam, transformando, mesmo que apenas por um breve momento, em algo monstruoso. O pensamento inquieta Jiro, mas se alinha com os incidentes aterrorizantes que já testemunharam. Hiro ouve com a mandíbula tensa. Se essa conexão for verdadeira, então talvez sua própria morte arraste Daganzotti junto com ele. A ideia queima em seu peito. Seu ódio pelo dragão que massacrou seus pais borbulha à superfície. Com os punhos cerrados, ele sai da mina em uma explosão crua de emoção. Jiru e Palipa o seguem, preocupados com seu estado imprudente. Eren se move para se juntar a eles, mas Tomi bloqueia seu caminho, balançando a cabeça. Algumas feridas, ele diz, são pessoais demais para estranhos. De volta ao palácio, Charicharu se deleita com sua nova riqueza, uma recompensa de Nambukuko. Mas sua satisfação gananciosa não acalma seus nervos. Inquieta, ela solta seus familiares alados no céu, ordenando que fiquem de olho nos movimentos de Hiru. Longe do palácio, Hiru chega a uma vila em ruínas. Seu silêncio é sufocante, o ar pesado com a morte. Hiru congela. Este lugar desperta cicatrizes antigas. Tumite murmura sobre a atmosfera inquietante, mas Jiru confirma seu pior medo. Esta terra está ligada ao seu passado. Ele ordena que eles examinem os destroços com cautela. Enquanto exploram, visões assombram Jiru. Ele se vê como uma criança, memórias se misturando à realidade. Ele se lembra da crueldade que seus pais sofreram. Sua mãe, humana, seu pai marcado como algo monstruoso. Os aldeões acreditavam que ela os havia amaldiçoado, culpando suas desgraças por sua presença. Mas a mãe de Jiru nunca vacilou. Ela permaneceu ao lado de seu marido, inabalável em sua lealdade. Em uma memória final, Jiru ouve a voz de seu pai, forte mesmo diante da morte. Um verdadeiro Jiru nunca abandona uma causa justa. No entanto, aquela noite terminou em tragédia, enquanto seus pais eram executados juntos. A memória se grava em sua mente, uma ferida que nunca cicatrizou. Em outro lugar entre as ruínas, Taamit vagueia por pilhas macabras de corpos. Antes que ele possa reagir, uma sombra se projeta sobre ele. Um monstro grotesco, parte humano e parte orc, rastreando silenciosamente cada um de seus movimentos. Ele se lança, forçando Taimit a correr de volta em direção aos outros. Jiru é atingido por outra memória, a visão de Bairo, o homem que o salvou e o primeiro momento em que viu o herói infantil.
De volta ao presente, ele vê Taimichi correndo em sua direção, uma abominação retorcida em seu encalço. Hiro avança, pronto para enfrentá-la, mas sua mão hesita. Sua espada desapareceu. A criatura ataca. No último segundo, a lâmina de Jiro brilha, desviando o ataque e protegendo o grupo. Hiro, segurando o peito, avisa que Jiro não se recuperou completamente da última luta. Taimichi, desesperado, instiga Hiro a liberar o poder sombrio dentro dele, a invocar sua forma Daganzote. O herói luta, as veias saltadas enquanto tenta convocar a energia monstruosa. Mas nada acontece. Seu corpo o trai, deixando-o completamente exposto. O monstro avança, com a intenção de esmagá-lo. Taimichi grita em pânico, mas antes que o golpe atinja, Jiro se lança novamente. Com um único golpe decisivo, ele corta a besta ao meio, eliminando a ameaça em um instante. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Eren se infiltra em uma reunião com Charicharo e Nambu-Uko. A verdade é revelada. Eren é uma traidora, uma espiã a serviço. Ela informa ao comerciante que Hiro carrega o coração de Daganzote. Nambu-Uko inicialmente descarta a afirmação como nonsense, mas Eren sorri, lembrando-o de que seu negócio é vender informações, e informações nunca são gratuitas. Convencido por sua confiança, Nambu-Uko a recompensa com um item extravagante. Então, ele chama Charicharo à frente. Sua ordem é simples e fria. Ela deve matar Hiro. A jornada leva Ioro e seus companheiros para os animados arredores da vila de Hano, onde as ruas vibram com comércio e risadas. Tamachi, com os olhos arregalados, absorve a cena movimentada com uma admiração infantil. Palupa explica que, apesar de sua localização remota, a vila prospera porque está situada em um cruzamento onde viajantes e mercadores se encontram. Ioro, sempre inquieto, expressa sua intenção de comprar uma nova espada. Mas Jiro o interrompe. Primeiro, eles precisam vender o crocodilo que trouxeram com eles. Só então Ioro pode pensar em gastar ouro. Ele avisa o garoto para ter um controle mais rígido sobre suas finanças. À medida que o crepúsculo pinta o céu, Tamachi, sempre ansioso, pergunta sobre os planos para o dia seguinte. Jiro sugere calmamente que eles descansem, algo que o grupo precisa desesperadamente. Mais tarde naquela noite, Jiro estuda um mapa dentro de seus aposentos, com a testa franzida em pensamento. Ioro se aproxima, ainda perturbado pelo humor distante de Jiro na vila em ruínas. Ele pergunta diretamente por que Jiro agiu de forma tão distante. Jiro assegura que estava apenas cumprindo seu dever de protegê-lo. Mas Ioro sente um peso não dito nessas palavras. O silêncio da aldeia é rompido. À meia-noite, uma sombra monstruosa desce do céu, destruindo edifícios e espalhando aldeões aterrorizados. Quando a poeira assenta, a figura se revela, Daganzote. Sua presença irradia morte, a aura sufocando cada alma que ousa se opor a ela. Enfurecido, Ioro fecha os punhos e avança para confrontar a besta. Jiro rapidamente intervém, pedindo cautela. Mas, quando o monstro ataca novamente, eles percebem que algo está errado. Este não é o verdadeiro dragão. Chirichorou chega, sorrindo ao revelar a verdade. Esta criatura não é um terror antigo, mas uma criação do Dr. Bahara, do palácio. Bahara observa com orgulho, convencido de que essa marionete dobrará Ioro à sua vontade. Nambu-Uko, no entanto, se reclina com desinteresse. Para ele, isso não é mais do que isca para atrair o verdadeiro dragão. O monstro das sombras ataca, prendendo Ioro em seu canto. Antes que Hiro possa se mover, Chiricharo ataca. Seu guarda-chuva, carregado de eletricidade, atinge-o com força. Observando de longe, Bahara de repente fica tenso. Ele percebe que o estranho vínculo de Hiro com Saruto torna essa luta muito mais perigosa do que ele esperava. A própria Saruto grita um aviso, insistindo que isso não é Daganzote. Mas seus gritos são abafados pelo choque da magia. Hiro, encurralado, sente o medo e a fúria borbulharem dentro dele. Ele não consegue mais suprimir a força enterrada profundamente em seu corpo, que treme e então explode em poder. A energia do dragão se liberta, sua forma se contorce, escamas de energia ondulam por seu corpo. Em um instante, o garoto se transforma em algo mais, algo aterrorizante. Um movimento de seu braço faz Chiricharo e seus soldados voarem como folhas em uma tempestade. Tomade e Saruto assistem em silêncio, atônito, enquanto Yuru ruge em sua forma de dragão, ardendo com força bruta. Mas o poder vem a um custo. O foco de Kyuro se desvanece, sua raiva obscurecendo a razão. Ele golpeia de forma descontrolada e, em sua fúria, sua lâmina corta Kiro. O sangue jorra e Jiro desaba, enquanto Saruto se agarra ao peito como se o golpe também tivesse perfurado seu coração. A energia irrompe, sacudindo a própria terra. No palácio de Nambu-Uko, todos os espelhos se estilhaçam em pó, um sinal da força catastrófica que Hiro liberou. Bahara observa com os olhos arregalados, percebendo quanta essência de Daganzote repousa dentro desse garoto. Gradualmente, sua raiva diminui, as feições do dragão se desvanecendo de volta para a forma humana. Hiro cai de joelhos, respirando pesadamente. Jiro jaz imóvel no chão, seu corpo quebrado. Sarato corre até ele, suas lágrimas traindo seu medo. Polupa e Tamachi se ajoelham ao lado deles, abalados pela destruição que acabaram de testemunhar à distância. Nambu-Uko acaricia o queixo. Agora ele entende.
Antes de capturar Daganzot, o herói deve primeiro ser subjugado. O garoto não é mais apenas um órfão vagando com uma espada. Ele é o recipiente do próprio dragão. Hiro permanece ao lado de Jiryu, cuidando dele. No silêncio do albergue, Jiryu jaz inconsciente, sua respiração superficial, o peso da batalha ainda gravado em seu rosto. Serato entra silenciosamente, ficando ao lado de Hira sem dizer uma palavra. Sua presença sozinha, uma tentativa de conforto. No andar de baixo, Palupa mexe uma panela de comida, franzindo a testa para seu próprio cozinhado. O gosto não o agrada, mas seu esforço é tudo o que ele pode oferecer. De repente, o silêncio é quebrado quando Jiro começa a acordar. Um alívio invade Hiyori, e até Palupa sente uma pequena faísca de orgulho quando Jiro comenta sobre o aroma de sua comida. Mas o alívio de Hira é breve. A memória de ter atingido Jiro em sua forma de dragão pesa fortemente em sua mente. A culpa o corrói até que Jiro fala, assegurando Hiyori que não foi seu verdadeiro eu que causou o golpe. Foi o lado incontrolável dele, a forma ligada a Daganzot. Palupa concorda, mas a garantia faz pouco para acalmar o coração de Hiyori. O medo permanece de que um dia o dragão dentro dele possa consumir o que resta de sua humanidade. Serato aprofunda essa preocupação ao alertá-lo sobre os perigos de curar as feridas de Jiro. Ela fala de forma calma, mas direta. Quanto mais Hiro se apoia naquela forma monstruosa, maior é o risco de se perder para sempre. Hiro escuta a inquietação esculpindo linhas em seu rosto. Guru, embora enfraquecido, insiste em uma única ação: procurar o Mestre Tel, o único homem que pode ter as respostas de que eles precisam desesperadamente. Mas antes que ele possa dizer mais, a exaustão o domina e Jiro desmaia novamente. Enquanto isso, a tensão aumenta. No andar de baixo, Palupa discute com Mumu sobre o custo dos medicamentos. As raras ervas cirupuras são a única solução e vêm a um preço alto. Tamichi sugere outra viagem às fontes de cura, mas Palupa balança a cabeça. Apenas as fontes não serão suficientes desta vez. Justo quando a esperança parece escassa, Eren intervém. Ela revela conhecimento sobre o Canyon Kurura, onde as ervas podem ser encontradas. O mapa que ela fornece acende uma nova determinação em Hiro, que não perde tempo se preparando para a jornada. Junto com Saruto, Hiriro se dirige ao Canyon. Ao longo do caminho, a frustração escapa de seus lábios. Cada passo parece interminável. No entanto, Saruto, calma como sempre, o tranquiliza. Ela insiste que a distância não é nada para ela e o incentiva a manter o foco. De volta ao albergue, a condição de Jiro piora. Eren relata a dura verdade enquanto Palupa faz contas com seu ouro em declínio. Tomate, no entanto, está menos preocupado com moedas e mais com Saruto. Ele confessa sua recusa em comer, suas aparições estranhas e seus laços passados com o Dr. Bahara. Para ele, o comportamento dela parece conveniente demais, misterioso demais. Sua desconfiança cresce a cada observação. No Canyon, Kiru e Saruto enfrentam um novo perigo. Das sombras, um enorme sapo emerge e ataca. Saruto empurra Hiro para o lado, salvando-o do golpe da besta. Mas enquanto tentam recuar, a chuva começa a cair, encharcando o chão e transformando a fuga em uma bagunça escorregadia. Em meio ao caos, Saruto avista a erva sarapura brotando bem acima. Hiro não hesita, ele avança em direção a ela, custe o que custa. Enquanto isso, Eren revela uma notícia ainda mais sombria. De volta ao albergue, Naambuco pretende matar Hiro. Ela ouviu isso pessoalmente através de um dispositivo de comunicação secreto. Palupa pergunta o porquê, e Eren explica que isso está ligado à conexão de Hiro com o Daganzot. Palupa fica ainda mais preocupado quando Aron acrescenta que Naambuco espalhou rumores falsos sobre a captura do Daganzot. Seu objetivo é simples: desestabilizar reinos, inflacionar as vendas de armas e dominar o mercado de pedras mágicas. Palupa teme que essa traição acenda uma guerra em todo o continente. No Canyon, Hiro descobre a erva crescendo na carapaça de uma colossal tartaruga luminosa. A cada passo que dá, a tartaruga se move, arrastando a planta para mais longe. Hiro Strike luta, arrastando-se para frente, recusando-se a desistir. Finalmente, ele agarra a erva, mas cai da concha antes de se chocar. Serato o pega. Por um breve momento, eles sorriem um para o outro. Aliviado e exausto, Hiro retorna ao albergue com a erva Serapahá fervida em forma de remédio. Seu poder brilha enquanto Jiro a consome. Luz o envolve e, lentamente, sua força retorna. Pela primeira vez em dias, Jiro abre os olhos, vivo e alerta. Um alívio inunda o quarto, embora a sombra da guerra ainda paira. Mas não há tempo para se demorar. Os problemas na cidade aumentam. As pessoas e as crianças estão sendo forçadas a minerar pedras mágicas, evidência de que a guerra está mais próxima do que nunca. Tomate teme o que está por vir e insiste na necessidade de Gran Troa. Jiro, no entanto, o acalma, lembrando-os da prioridade de encontrar o Mestre Tel do lado de fora. Tumite confia em Palupa. Ele admite que sua confiança em Serato diminuiu, especialmente após encontrá-la em lágrimas na noite anterior. Em vez disso, ele coloca sua fé na outra garota que encontraram, convencido de que ela possui uma honestidade maior. Sua dúvida em relação a Serato persiste, corroendo-o. Suas orações são atendidas. De repente, um homem de poder silencioso avança.
Sua aura impõe respeito, e Jiru e Polupa se ajoelham. Polupa declara sua lealdade como servo de Bairo. O homem se apresenta, finalmente, Mestre Tel. Sua presença traz uma onda de emoção ao grupo. Ele cumprimenta Cerato calorosamente, deixando Hiru inquieto. Com um aperto de ciúmes, o grupo avança em sua jornada. Mas o ar rarefeito torna cada passo mais pesado. Suas respirações ficam curtas. No entanto, o Mestre Tel se move com facilidade, seus olhos afiados captando cada sinal de sua luta. Ele lhes lembra que Bairo e Palapa, seus próprios discípulos, nunca vacilaram. Assim, Palupa baixa a cabeça, pedindo desculpas por sua fraqueza, enquanto Jiru se inclina respeitosamente, dizendo que vieram não apenas para viajar, mas para falar com Tel sobre assuntos de grave importância. Dentro da caverna, Jiru expõe tudo, a aterrorizante verdade de que Hiro pode um dia se perder no dragão que há dentro de si. Tel ouve em silêncio, o peso de séculos repousando em seu olhar sereno. Com um movimento de sua mão, ele conjura uma chama ardente, sua energia igualando-se ao sopro destrutivo de Daganzoth. A chama ilumina as paredes da caverna, prova do que está em jogo. Tel fala do ritual de selamento fracassado, da noite fatídica em que o coração de Daganzoth foi arrancado da besta e agora bate dentro do peito de Hiro. No entanto, apesar de todo o seu conhecimento, Tel admite que não há um caminho claro a seguir. Hiro, com a frustração borbulhando à superfície, exige respostas. Por que Tel não estava lá naquela noite? Por que ele não ajudou seus pais em sua batalha desesperada? Sua voz treme de raiva e tristeza, a caverna ecoando sua dor. A resposta de Tel é ponderada, mas firme. Mesmo com sua força, selar Daganzoth era impossível. Ele explica que o que Hiro carrega é um fardo além do controle total de qualquer um. Ainda assim, ele estende um convite. Junte-se a ele no treinamento. Aprenda a manejar tanto a magia quanto a disciplina. E talvez encontre equilíbrio antes que o dragão o consuma. Do lado de fora da caverna, Tel atribui a cada um deles tarefas destinadas a aguçar seu espírito. Para Hiro, ele traça uma linha sinuosa e o ordena a caminhar por ela até encontrar o caminho reto escondido dentro de si. No início, Hiro ri, mas logo percebe que se trata menos do caminho e mais sobre ele mesmo. A lição é paciência, clareza e autocontrole. Palupa, por sua vez, luta com a sabedoria de Tel, tentando entender o significado por trás de suas palavras. Em outro lugar, Aaron monitora os relatórios do palácio. Nambuco fica inquieto com a guerra no ar, e Eren sente o desastre se aproximando. De volta ao acampamento, Tel pressiona Hiro com mais intensidade. Ele até ordena que ele descarte um papel que tenha semelhança de Saruto. Hiro resiste. Seu vínculo com ela é pessoal, mais do que o amigo pode entender. Tel o observa de perto, a suspeita piscando por trás de seu olhar calmo. Garou retorna com uma presa fresca, prova de sua habilidade. Mas Tel redireciona a atenção de todos para um desafio menor. Ele coloca uma pedrinha na mão de Hiro e ordena que a jogue. A perspectiva estranha de Saruto a chama, chamando-a de uma bela moeda, despertando curiosidade. Quando Hiro finalmente a lança, a pedra brilha levemente com luz. Os olhos de Tel se estreitam. O caminho desse garoto é incomum, e o brilho da pedrinha sugere algo mais profundo. Enquanto isso, de volta ao palácio, Charicharo senta-se em silêncio, a tristeza a envolvendo. Sua serva pergunta o que a incomoda, mas ela não responde, apenas sussurra o nome de Nambuco. Suas lealdades, seu coração e seu futuro permanecem todos entrelaçados em suas próprias dúvidas. Na entrada da caverna, Tel apresenta a Hiro a arte da lâmina Coco, um golpe que existe sem uma arma física. Hiro hesita, mas quando se concentra, a técnica funciona, cortando a pedra como se uma espada estivesse em suas mãos. Ele olha em choque, sem perceber o que conseguiu. Dentro, Jiru questiona Tel ainda mais. Preocupado com o lugar de Hiro em suas batalhas, Tel responde de forma clara. O presente de Hiro não é a espada, mas a magia. Jiru aceita essa verdade, mas promete continuar ensinando Hiro a esgrima, independentemente disso. Juntos, eles podem torná-lo mais forte. Jiru com a lâmina, Tel com a magia. De volta ao palácio, Nambuco observa suas máquinas enquanto Shero entra. Ele a cumprimenta com uma nova tarefa, mas a desconfiança paira, mesmo entre seus soldados. Sua jornada continua pelo deserto de morte. O ar se torna mais quente, mais severo, e acima deles, um Hawkeye mergulha. Jiru o afasta, mas na confusão, Eren desmaia. Seu dispositivo cai de sua mão, crepitando com vozes do inimigo. A desconfiança se transforma em certeza. Ela tem transmitido cada movimento deles. Jirou a confronta e Eren desmorona. Ela admite que é uma corretora de informações vendendo segredos para Nambuco. A traição dói, mas Jirou se recusa a abatê-la. Matá-la não desfará o que foi feito. Em vez disso, eles a deixam abandonada no deserto, suas advertências de desgraça levadas pelo vento. No palácio, Charicharu ignora a hesitação de sua guarda. Ela decidiu cumprir as ordens de Nambuco. Ao entrar na máquina, une forças com o Dr. Bahara, sua intenção combinada envolta em sombras. Longe dali, a noite cai sobre o deserto morte. Hiro e seus companheiros seguem em frente, exaustos. O ar corta seus pulmões a cada respiração. Jirou os lembra sombriamente que sobreviver a 3 cavaleiros aqui não será uma tarefa simples. Os dias são escaldantes, as noites geladas.
Enquanto tempestades de areia giram ao seu redor, o grupo avança, lutando contra o próprio deserto. Enquanto isso, no reino de Santimória, os cavaleiros se preparam para a guerra. Os rumores se espalham como fogo em palha. Vines e Isaline podem ter formado uma aliança, e pior, sussurros afirmam que Daganzoth está sob seu controle. O pânico se instala, alimentando as chamas da batalha. No passado, um desastre no deserto acontece. Sua água está perigosamente baixa, e Palupa tropeça em uma armadilha de areia escondida. Sob o solo em movimento, um monstro grotesco espreita. Giru grita para Palupa ficar parado, mas o medo o domina e ele afunda mais. Justo quando toda a esperança parece perdida, Aaron reaparece, lançando uma corda e arrastando-o para a segurança. Palupa é salvo, mas Atone recebe com raiva em vez de agradecimentos. Ela insiste que está ajudando apenas porque o grupo está se afastando ainda mais de seu destino. Em outro lugar no reino de Isaline, o rei orou por 3 dias sem descanso. Ele teme alianças se formando contra eles e se preocupa com o destino de Daganzoth. Todo o continente está à beira da guerra. De volta ao deserto, uma violenta tempestade de areia separa o grupo. Palupa acorda e encontra Aaron ao seu lado. Os outros estão em lugar nenhum à vista. Ela o incentiva a seguir em direção a um oásis, convencida de que é a melhor chance de sobrevivência deles. Palupa resiste, desesperado para se reunir com seus amigos, mas seu corpo cede sob a pressão. Aaron se explica. Sim, ela vende informações, mas apenas para o maior ofertante. Ela até tentou negociar com Nambuco pelo grande colher. Sua honestidade pouco faz para aliviar a exaustão de Palupa, que desaba na areia. Enquanto isso, Hiro e Saruto enfrentam juntos o ar frio da noite. Hiro treme violentamente, enfraquecido pela sede. Saruto, observando sua luta, capta o leve cheiro de água trazido pelo vento. Sem hesitar, ela começa a se despir, pronta para coletar a pouca umidade que conseguir. Em outro lugar, Jirou carrega Tomite em suas costas através da tempestade. Ele avista Aaron e Palupa à distância. O grupo se reúne lentamente. Sarato, com o corpo úmido de orvalho, oferece gotas de água a Hiro. Assim que as gotas tocam seus lábios, um flash de memória o atinge. A imagem de sua mãe, seu calor, seu cuidado. O momento é breve, mas o estabiliza. Observando de cima, um falcão vigia em silêncio. Finalmente, eles chegam ao oásis. Jirou abaixa Tamate, despejando delicadamente água para reanimá-lo. Um alívio percorre o grupo, apenas para se despedaçar instantaneamente. Charicharu aparece de repente, sua forma retorcida e fundida, atacando sem misericórdia. Em um movimento rápido, ela agarra Saruto e Hiro antes que alguém possa reagir. Enquanto o deserto treme em caos, os 3 reinos marcham em direção à guerra. Hiro acorda dentro do palácio de Nambuku, com os pulsos amarrados. Nambuku espera, calmo e satisfeito, declarando seu grande plano de reviver Daganzoth após 10 longos anos. Sua voz transborda arrogância enquanto ele zomba de Hiro. Ele afirma que a grande trilha agora lhe pertence. A fúria se acende no peito de Hiro. Ele saca sua espada e avança. Mas Nambuku bloqueia o golpe com facilidade. Hiro ataca novamente, desesperado, mas é afastado como uma criança. Então, Nambuku torce a faca mais fundo, não com aço, mas com palavras. Ele revela seu papel na tragédia de 10 anos atrás. Ele nega que o sacrifício do pai de Hiro tenha sido uma escolha, desconsiderando a crença de Hiro na vontade do Sr. Baro. A revelação abala Hiro até o fundo. Ele se recusa a aceitá-la, mas sua raiva é inútil. Em outro lugar, Jirou e os outros continuam sua busca. Eren escuta atentamente através de seu dispositivo, esforçando-se para captar qualquer indício de seus amigos desaparecidos. Então, de repente, um som atravessa a estática, a voz de Saruto chamando por Hiro. Eles correm em direção à fonte, apenas para encontrá-la batendo tambores, seu ritmo ecoando pela terra. Não é música, é um chamado, uma convocação para o próprio dragão. Para surpresa de todos, o espírito do dragão emerge repentinamente das nuvens e engole Saruto por inteiro. O pânico se espalha pelo grupo, com Jirou quase atacando a besta em seu desespero. Mas antes que o caos possa se intensificar, a voz de Saruto ecoa de dentro. Calma e firme, ela os assegura de que o dragão não significa nenhum mal. Ele os levará até Hiro. Suas palavras surpreendem os outros, e Palupa se lembra de que a primeira aparição de Saruto também estava ligada a um dragão. O mistério que a cerca só se aprofunda. Montando nas costas do dragão, o grupo voa pelos céus, indo direto em direção ao palácio de Nambuco. Dentro dessas paredes sinistras, Nambuco garante que cada detalhe de seu plano esteja pronto. Seu plano é aterrorizante em sua magnitude. Ele pretende fundir o tesouro de selamento com sua máquina, acreditando que isso lhe concederá domínio sobre todo o mundo. Para alimentar essa loucura, ele sacrificará toda a magia do reino. O custo é impensável, mas sua ambição é implacável. À medida que o grupo chega, o palácio se ergue diante deles, escuro e ameaçador. Uma fortaleza distorcida que ainda carrega a aura do Senhor das Trevas. Eren explica sua história, que foi governada por guias antes de sua derrota nas mãos do lendário herói, o boneco Halbart.
Embora em ruínas, o palácio permanece saturado com uma magia potente. Agora, submisso à vontade de Nambuco, sua chegada provoca hostilidade imediata. Soldados saem em massa e o dragão que os transportava é abatido na investida. No chão, cercados e em menor número, o grupo é forçado a se esconder, escapando pouco antes de serem capturados. Mas a incerteza os consome. Quanto tempo conseguirão continuar fugindo? Então, uma revelação surge como um raio. Dr. Bahara expõe a verdade sobre Saruto. Ela não é uma garota comum, mas uma marionete mágica criada sob as ordens de Nambuco. Pulupa fica atordoado com a revelação. O médico explica mais. A própria existência de Saruto está ligada à tragédia de Balboa. Um cristal de sangue de dragão foi incorporado em seu corpo, descartado por Nambuco por não atender aos seus padrões distorcidos de beleza. Saruto escapou por pouco da destruição ao congelar um lago de magma para se salvar. O grupo avança e, eventualmente, chega à câmara que abriga o imenso cristal. Hiro implora para que seus amigos saiam antes que sejam consumidos por essa loucura, mas nenhum deles o abandonará. Saruto, em um ato de altruísmo, se oferece a Nambuco em troca da liberdade de Hiro. Mas Nambuco revela friamente que precisa deles, tanto Saruto quanto Hiro, para seu ato final. Do lado de fora, o eclipse começa, lançando sua sombra sobre Balboa. Dentro do palácio, o plano de Nambuco atinge seu auge. Sua visão de drenar todo o poder mágico acumulado e fundir os soldados dos 3 reinos com a essência de Daganzoth, forjando monstros maiores que o próprio dragão. A esfera que envolve o palácio se fecha, prendendo todos dentro sem possibilidade de escape. Charicharu, percebendo o perigo, traz seu orgulho e canaliza toda a sua magia acumulada para o Dr. Bahara, na esperança de que isso lhe garanta a vida. Mas Nambuco aparece, descartando suas esperanças com uma risada cruel. Ele declara que todos na mansão se tornarão uma peça de seu plano. A confiança dela se despedaça, substituída por pura raiva, ao finalmente perceber a profundidade de sua traição. Enquanto isso, Jiru confronta o Dr. Bahara, exigindo saber que poder restringe a magia interior. O médico admite friamente que seu corpo atual é apenas um fantoche. Seu verdadeiro eu permanece profundo em Balboa. Aproveitando o momento, Nambuco convoca Sarato. Amarrada pelo seu controle, o corpo dela se contorce em um recipiente aterrorizante destinado a espalhar o terror. Mas, assim que seu triunfo parece completo, algo vacila. O coração de Daganzoth dentro dela para de bater. Seu plano hesita no caos. Palupa clama desesperadamente por ajuda de Mumu, mas Mumu, fiel à sua natureza gananciosa, exige um preço alto. Em uma corrida, o grupo reúne o que pode, entregando-o. Com um sorriso, Mumu ativa seu imenso canhão mágico. Ela dispara, estilhaçando parte da esfera em uma explosão estrondosa. A abertura é pequena, mas suficiente. Palupa, Jirou e os outros escapam da fortaleza em colapso e fogem para Balboa. Dentro, Hiro está à beira do desastre. Nambuoco o empurra cada vez mais em direção à transformação completa em um dragão. Se isso acontecer, Daganzoth renascerá. Enfurecido por estar sendo manipulado, Hiro libera sua fúria, pronto para atacar, mesmo que isso signifique destruir tudo ao seu redor. Mas, antes que ele possa machucar Saruto, antes que ele se perca completamente, Jirou e os outros irrompem na cena. Eles se jogam entre ele e Saruto, tentando desesperadamente puxá-lo de volta da beira. O destino de Hiro, e talvez do mundo, está por um fio. Jiru avança desesperadamente para alcançar Hiro e Sarato, antes que o confronto entre eles saia do controle. Mas Charicharu bloqueia seu caminho, mantendo-se firme. Mesmo momentos após sua morte, sua lealdade a Nambuoco permanece inabalável, e ele se agarra às suas ordens como se esse fosse seu único propósito. De cima, Nambuoco observa com um prazer perverso perfeito, apreciando a visão de Hiro e Sarato, 2 almas ligadas pelo destino, sendo forçadas a lutar entre si. Lutando contra a força avassaladora de Hiro, Sarato consegue de alguma forma segurá-lo, impedindo-o de machucá-lo ainda mais. Giru se esforça para intervir, mas Charicharu, determinado a impedir sua intervenção, o derruba. Por um momento aterrorizante, parece que ele poderia ferir fatalmente Hiro, até que uma força invisível o despedaça. Do caos, o Uchi de Dogon manifesta sua imponente presença, protegendo Hiro de uma morte certa. O rosto de Nambuco se contorce em um sorriso. Seu forno é ativado e o dragão emergiu, exatamente como ele queria. Sem hesitar, ele vincula a aliança Dogon dentro do Grande Troia, seu dispositivo ganhando vida enquanto inicia o ritual de fusão. Uma onda ofuscante de poder irrompe de Balboa, enquanto o ambicioso Nambuco toma uma decisão surpreendente. Em vez de abandonar os outros, ele decide se sacrificar para fundir seu corpo diretamente com o dragão. Dr. Bahara, observando das sombras, percebe o pesadelo que isso desencadeará. Hiro se lança para a frente, uma onda de energia da vida e do amor de seus pais falecidos. Mas ele é brutalmente atingido. Nambuco, agora imbuído da essência do dragão, o empurra para o lado como um verme. Hiro desaba, sangrando e se desintegrando.
Eren e Tomet gritam para que o Dr. Bahara intervenha. O velho finalmente age, ordenando que destruam os reatores antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo, Sarato recupera a consciência, mas encontra Hiro deitado, indefeso. Enquanto Nambuco lança seu ataque final, Eren e Tamit quebram as máquinas e correm em direção ao reator. Faíscas voam, engrenagens gritam e rituais gaguejam, mas Nambuco avança. Com um chamado de fogo mortal, ele mira diretamente em Hiro. Nesse momento, Hiro vê Sarato se mover, jogando-se na frente dele, pronto para abrir mão de tudo. A visão desbloqueia algo dentro dele. Sua dor e raiva se intensificam e com o último de suas forças ele se levanta, enquanto Nambuco se prepara para o golpe fatal. Hiro bloqueia o ataque e corta o braço de Nambuco em um movimento ágil. O vilão recua, atordoado, incapaz de acreditar que um mero mortal poderia feri-lo. Em um acesso de desespero, Hiro atravessa o peito de Nambuco com o grande Troa, perfurando seu coração. A combinação treme, se desfazendo. Hiro se vira em direção à Aliança Dogon, o dragão que detém seu próprio coração. Com um grito que faz o céu tremer, ele canaliza a Lâmina Koku, um poder lendário criado para selar dragões, e a crava profundamente no peito do monstro. A terra prende a respiração. O dragão treme, seu rugido sacudindo a terra, depois se espalhando pelo céu em um feixe de luz. Luz. Hiro sente isso se libertar enquanto seu coração, há muito aprisionado, retorna a ele. Mas a alegria é efêmera. Ele olha para baixo e vê o corpo sem vida de Saruto. As palavras de Jiru ecoam em sua mente. Às vezes, o sacrifício pode trazer nova vida. Com as mãos trêmulas, Hiro se ajoelha ao lado dele. Ela coloca as palmas em seu peito e escolhe a única coisa que pode fazer: dar-lhe seu coração. A luz irrompe. Saruto ofega, a vida retornando ao seu corpo. Hiro sorri suavemente, seu sacrifício completo. O dragão se dissolve em nada. E pela primeira vez em anos, a luz do sol incide sobre Balboa. Em seguida, Palupa segura as ruínas quebradas do grande Troy, a ganância brilhando em seus olhos. Eren e Tamate rapidamente se juntam, lutando como crianças pelas ruínas quebradas. O caos termina quando a arma cai de suas mãos e se despedaça completamente, seu poder desaparecido para sempre. Jiru explica a verdade de que o poder da lâmina sempre esteve ligado à própria magia de Hiro. Magia? Era seu poder oculto que tornava a relíquia perigosa, não a relíquia em si. É uma revelação que muda completamente a maneira como Hiro se vê. O Saruto vivo é mais uma vez abalado pelas lágrimas de Hiro. Ele não sabe o que dizer enquanto esconde o rosto envergonhado, ainda à procura de seu pai. E descobre a dolorosa verdade. Dr. Bahara não sobreviveu. Do lado de fora, os soldados dos Três Reinos recuam, a batalha finalmente eclodindo. Eren, utilizando suas conexões, mantém a paz. Até Momu aparece, sorrindo para lembrá-los da dívida que ainda tem com ele. Shiricharu, que um dia derramou lágrimas amargas, agora chora de alegria ao descobrir que uma jovem foi renascida através da fusão entre as ruínas. É um pequeno pedaço de esperança. Por fim, o grupo sepulta o Dr. Bahara, dando-lhe a honra que merece. Ao redor da sepultura, Talmud e os outros provocam Hiro sobre dar seu coração a Sorato. Ele fica envergonhado, mas sua resposta é clara. Ele não é um mago, nem um vaso de dragão. Ele é um espadachim errante, e este é apenas o começo de sua jornada.